Bom dia! Hoje o Incentivando a Ler a Bíblia vai falar para vocês sobre Esther. Quem era Esther? Bom, Esther era uma menina que perdeu seu pai e sua mãe cedo, na infância, e ela morava com seu tio Mordecai. Vamos ver o desenrolar dessa história? O Incentivando a Ler a Bíblia conta ela para você. Bom, o livro de Esther, ele está bem assim, quase no meio da Bíblia, antes de Jó. É um livro pequeno, de 10 capítulos, 3, 4 páginas, mais ou menos. É um livro bem rapidinho de se ler e é riquíssimo. É uma história, olha, uma história que só você lendo você vai apreciar. Tá bom? Então vamos fazer um resumo dessa história, só para incentivar você a ler o livro de Esther. Então existia um rei muito potente, né, chamado Assuero, na cidade de Susan, tá? E lá tinha 127 províncias, então não era uma pequenina cidade, nem um pequeno reino. Esse reino, ele era potente, né? Um rei muito potente. Então ele decidiu dar um banquete aos principais chefes de exército, aos príncipes, né? Aos nobres, aos governadores, a toda a gente importante daquela época, né? Então tinha um pessoal em massa ali, bem importante, né? E ele passou 180 dias mostrando o reino dele para todo esse povo, né? E como você recebe uma visita, você fala, venha conhecer a minha casa, né? Assim fez o rei com os seus, né, amigos e funcionários, vamos dizer assim, né? Os governadores e tudo mais. E ele mostrou toda a sua riqueza. Depois disso, o que ele fez? Ele deu um banquete ao povo também, desde o pequeno até o maior, né? Então ele deu esse banquete e era tudo muito organizado. O vinho era servido em taças de ouro, sabe? Era uma coisa, era um reino mesmo assim, né? Bem capacitado, né? Principalmente para servir as pessoas. Então o rei, ele gostava de um vinho, né? Depois de uma festa e tudo, né? E ele já estava meio chapadão, ele já estava meio lá cheio de vinho. E o que ele fez? Ele manda chamar a rainha, a esposa. Vai lá, chama minha rainha. Né? Ele estava meio alegrinho, ele devia amar muito essa esposa. Ele falou, chama lá a Vaste, a rainha Vaste, porque eu quero mostrar a minha rainha para os meus convidados. Então, né? Aí ele foi, aí ele mandou os empregados ali a chamar a rainha, os empregados foram. Você veio? Não, nem a rainha. A rainha estava numa outra parte do palácio, dando uma reunião também para as mulheres. E ela se negou. Não sei se ela não gostava de ver o rei chapado, né? Não gostava de ver o rei meio alegre por causa do vinho. Ela se recusou. Não foi bom essa recusa. O rei não gostou da resposta. Ele se enfureceu, né? Só que a coisa não para por aí. Sabe o que é influência? Mememe? Tem um monte hoje, né, de gente influenciando na internet. Então, os amigos do rei, eles ficaram meio temerosos, né? Falou, rei Assuero, o que a sua mulher fez não tá certo. Imagina se a moda pega, se as mulheres, as nossas mulheres seguem o exemplo da rainha, a gente dá uma ordem, elas não obedecem, isso não é bom. E, influenciado, ou melhor, aconselhado, o rei foi obrigado a mandar a rainha Vaste embora. Tirou a coroa dela, via, né? E a rainha pegou suas coisinhas e foi embora. Só que aí as coisas acalmaram, né? Tudo se tranquilizou, passou algum tempo. O que acontece? O rei sente saudade da adorada rainha Vaste. Só que ele deu um decreto
e ele não poderia voltar atrás desse decreto. Ele não poderia. Isso quer dizer, ele não poderia receber de novo a rainha. E aqueles mesmos conselheiros, o que fizeram? Vamos arrumar uma rainha para o rei. E começaram a busca de uma rainha jovem, bonita, formosa. E eles pegaram várias moças, né, de todas as províncias para trazer, né, no palácio. Essas moças, elas passavam por um tratamento de beleza 12 meses. Só depois que elas poderiam se apresentar diante do rei. Que chique, né? Então, só que a pessoa escolhida, né? Mas bom, não posso contar o final para vocês. Só que essa história é belíssima, está no livro de Esther. Tá bom, vai. Eles escolheram uma rainha que se chama Esther. Ok. Só que o resto vocês leem, tá? Leia a história completa. Esther foi a escolhida? Sim, foi. Passou pelo tratamento. Só que tem uma outra coisa muito importante. Esther era uma moça diferente. Entendeu? Era uma moça que, ganhava a graça de todos. Até a pessoa, o eunuco, né, que fazia o tratamento dela, né, os funcionários que a ajudavam ali, viram que Esther tinha alguma coisa de diferente. Era uma moça diferente, tinha um falar diferente, né? E agora sim, vocês vão continuar a ler Esther e descobrir o que o rei achou dessa rainha. Não só, Esther tinha uma missão muito, muito importante. E o legal é de ver essa história como Deus esteve juntinho com Esther, dando todas as coordenadas e estratégias para Esther agir, né? Ganhar o favor do rei, porque ele tinha um aliado, vocês viram no começo? O rei Assuero tinha muitos conselheiros. Então, vamos concordar que vai ser uma missão muito difícil para Esther, né? Tentar convencer o rei daquilo que vai acontecer com o seu povo, né? Porque ao lado do rei tem um também que é fofoqueiro, invejoso, traz muita confusão, né? E vocês vão ver o desenrolar da história. É muito lindo. Tá bom? Eu não vou contar mais não. O Incentivando Lendo a Bíblia para por aqui. E você vai lá, pegue o livro de Esther, pegue uma tacinha de chá ou de café e vai lendo a Bíblia. Vocês vão ver que maravilhoso. Olha, um beijo para vocês, boa leitura.